O deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, acredita que, a depender do desgaste que pode ser gerado por novos vazamentos, o governo Bolsonaro pode ter que repensar a permanência de Sérgio Moro no ministério. Em conversa com o Bom para Todos, no início dessa tarde, Freixo analisa a temperatura política no Congresso pós-matérias do Intercept. Vamos ver. A semana passada, a oposição divulgou um pacote de medidas contra o ministro Sérgio Moro. Eu queria saber como que está a tramitação dessas medidas no Congresso, na Câmara. Na verdade, existe uma obstrução da pauta em relação ao ministro, motivada pela questão do ministro Sérgio Moro, que é muito grave, né? A gente não tem como desconsiderar as denúncias que ali aparecem. Uma coisa é se investigar como essas notícias vazaram. Tem sim que ser investigado. Se foi hacker, se não foi hacker, se foi hacker tem crime, se não foi hacker não tem crime, claro que tem que ser apurado. Mas o conteúdo do vazamento é muito grave. Você não pode ter um juiz planejando testemunha, você não pode ter esse tipo de relação entre um juiz e o Ministério Público. Não depende do réu, não é porque o réu é A, B ou C. Isso não é uma prática que fere a democracia, enfim, fere a Constituição. Então há uma obstrução para que a gente possa ter uma investigação do caso. É necessário investigar o caso. O ministro Sérgio Moro, ele deu um outro passo na sua carreira depois de ser juiz, que é ser ministro. Então ele vem para um campo da política, né, e uma situação cada vez mais insustentável também. Então a oposição aqui faz essa obstrução motivada pela gravidade das denúncias em cima de uma pessoa que ocupa um cargo dos mais importantes, que é o ministro da Justiça e da Segurança Pública. Sim. A bancada evangélica anunciou hoje que vai defender Moro até as últimas consequências, e o Moro vai para o Senado nessa quarta-feira, né? Qual a expectativa dessa sessão, dessa sabatina? Ele escolheu ir para o Senado primeiro, ele está indicando uma data na outra semana para ver o Congresso. Esse movimento que ele faz não é atendendo a nenhuma convocação, nem a convite, é o movimento dele, o que é muito curioso, porque para trazer o Moro há 2 meses atrás era um sacrifício. Agora ele está se oferecendo aí, sinal que as coisas estão mudando para o lado dele também, sinal de que as denúncias são graves. Bom dizer que no momento inicial das denúncias, ele tem 1 semana, mais ou menos, que a gente está convivendo com esse fato, ele em nenhum momento negou a autoria das conversas. Agora ele começa a querer questionar, colocar dúvidas sobre isso, mas ele não negou em nenhum momento. Claro que tem que ser apurado, claro que é muito grave. Ele vai ao Senado, vamos esperar para ver também como ele se comporta e como os senadores se comportam, né? Porque muitas vezes é muito comum você ver algumas pessoas agindo de forma mais real do que a realeza, né? Então, assim, busca-se também uma legitimidade dada por base do governo, que tem essa ideia de que vai salvar o governo salvando o Moro. Eu não estou preocupado em salvar ou não o governo, estou preocupado com o ministro da Justiça que cumpra a lei, que respeite a democracia, que respeite a Constituição. O deputado David Miranda disse hoje que está sofrendo ameaças de morte desde que os vazamentos foram divulgados pela Intercept. Como você tem visto isso? Olha, eu conversei muito com o David, a gente é muito próximo, nós dois somos do Rio de Janeiro, a gente tem uma relação de muito diálogo, ele esteve na minha casa na semana passada, a gente conversou bastante sobre isso. É uma situação que é necessário ter cuidado, é necessário ter precaução, né? Eu, enfim, sei bem o que significa essa situação de viver sob ameaça. Perguntei como é que estava a situação do Glenn e também a dele. As ameaças são ameaças de internet, mas a gente vive um momento muito perigoso, onde a gente não tem que esperar acontecer uma tragédia para tomar providência depois. Então, eu conversei com o deputado Rodrigo Maia, presidente do Congresso, a segurança foi disponibilizada para o deputado David Miranda, que é muito importante. Ele não pode um deputado ser ameaçado, conviver com esse tipo de barbárie, de violência. Então o Estado tem sim garantir a proteção dele, e é mais uma razão para essas denúncias contra o Moro serem devidamente investigadas, apuradas, né, para que a gente possa ter a certeza do que realmente aconteceu ali. Deputado, você espera uma renúncia por parte do Moro, ou a oposição vai ter que forçar essa barra para que isso aconteça? Olha, conhecendo um pouco a personalidade do Moro, a gente acha difícil nesse momento ter uma renúncia. Mas pode ser que da própria base do governo se entenda que o prejuízo que o Moro traz no cargo é maior do que os benefícios. Ele ainda tem uma aceitação muito grande pelo peso que foi da Lava Jato no conjunto da sociedade, né? Enfim, toda a narrativa construída sobre isso, mas acho que ainda vai demorar um tempo de desgaste do Moro dentro do Congresso, no conjunto da sociedade,
mas me parece que há uma quantidade muito maior de informações ainda por parte do Intercept para ser socializada, mas o desgaste é evidente. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /Rede TVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.